Obediência. Esse termo às vezes pode assustar a gente. Nós cristãos somos fadados a desobedecer por conta do pecado. Porque nossa natureza é pecadora, né? Nossa natureza é de pecado. É de cometer pecado. Então, obediência. Obediência é como se fosse um atributo indispensável. É como a obediência é como um dom de Deus. Obediência é divina, não provém de nós. Então, quando pedimos ao Senhor para que obedeçamos a sua palavra, obedeçamos ao seu comando, obedeçamos a sua vontade, pedimos que o Senhor nos dê a obediência, pedimos que o Senhor nos dê o domínio sobre os nossos pecados, o domínio sobre os nossos próprios desejos, para que assim possamos fazer a vontade do Senhor de acordo com a obediência que o Senhor nos dá, correto? Acredito que todo mundo já passou por isso alguma vez, ou algum cristão já passou por isso, de querer obedecer, mas logo cair em pecado, se sentir falho e ver que todo aquele processo que você estava foi meio que em vão. Mas na verdade, eu quero dizer algo para vocês. Aqui na Bíblia, nós vemos claramente aqui em Deuteronômios 4:30, também no capítulo 11, em Daniel 7, Atos 5, tudo vai tratar do conceito de obediência, correto? E o que nós podemos observar é que especificamente, todos os conceitos de obediência foram solicitados a obedecer, correto? Todos, assim, por exemplo, especificamente todos os pedidos de obediência na Bíblia, que fala, nós vamos obedecer a Deus, né? A palavra de Deus. É um pedido ao Senhor para que lhes abençoe a conseguir obedecer a lei, a ordem, a vontade de Deus, correto? Somos solicitados a ouvir a palavra de Deus e a fazer a sua vontade, especificamente. Isso que nos mostra, essas referências que eu vou colocar aqui, isso que nos mostra essas referências, que somos solicitados, ou seja, nós, quando temos a consciência do nosso pecado, nos arrependemos verdadeiramente por ter cometido o pecado, por ter caído em tentação, por não ter dado moral, não ter ficado vigilante. Muitas das vezes esse não dar moral que eu me refiro é o quê? Você está tão entretido numa tarefa que você está fazendo. Um exemplo muito drástico, mas muito realista, é quando você acaba de acordar, tem um sonho e acaba por cometer o ato da fornicação, correto? E que muito hoje em dia é conhecido como isso aqui, né? E aí você comete. E logo após você se arrepende. Meu Deus, o que eu fiz? A gente é solicitado pelo Espírito Santo a fazer o que é correto, correto? Por exemplo, você acaba de pecar, mas tem algo no seu coração, naquele coração enganoso, falho, que só quer o pecado, te conduz a algum sentimento, te conduz a pedir perdão ao Senhor. Então somos solicitados pelo Espírito Santo a fazer o que é certo, a buscar de Deus a capacidade de vencer as tentações. Entende? Vocês entendem isso? A primeira parte foi essa que eu queria explicar. A nossa obediência ao Senhor, ela deve fluir principalmente de partir de um ponto, uma linha, que é a nossa vida, ela deve partir de um ponto específico, que é o nosso amor por Deus. Como que nós demonstramos o nosso amor por Deus? Em 1 João, lá no capítulo 2, do verso 3 ao 4, diz sobre isso. Aqui, de fato, vai falar sobre a obediência do guardar a palavra, a lei do Senhor, com todo o coração. Vou ler do 1 ao 3, ok? Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios,
mas ainda pelo do mundo inteiro. Então você vê que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, não foi apenas pelos nossos pecados, pelo meu pecado, exclusivamente pelo meu pecado. Não foi só. Foi por um monte de outros pecados. É aí que entra a verdadeira unidade da igreja, verdadeira em Cristo Jesus. Você já viu aquela parte que fala, mas tem pessoas na igreja que apenas julgam o meu pecado? Eu digo assim, julgam-me por cometer o pecado, mas não tenho ajuda, não tenho uma pessoa que me olhe com os olhos de amor. Compreende esse cenário? Então, aqui fala, contradiz justamente essa visão que muitas das vezes, muitas igrejas têm a respeito dos irmãos que estão em pecados e buscam ajuda e acabam por devolver a falta de compaixão, sabe? A falta de compaixão devolvem a ausência do amor fraterno de Cristo, sabe? Por isso que aqui fala, Cristo Jesus morreu por todos os pecados, inclusive daquele que tá meio que julgando o pecado do irmão que foi tentar pedir ajuda. Entende como é sério? Então, Jesus Cristo é o advogado, o justo, que é capaz de perdoar o meu e o seu pecado. Então, todos os pecados que cometemos no dia a dia, pecados inconscientes, iniquidades, que é pecado consciente, Cristo Jesus é o nosso advogado. Ele conhece o nosso coração. O coração falho, enganoso, mentiroso do ser humano. Ele conhece. Fica tranquilo, ele conhece. Então, quando você quer mesmo fazer a vontade do Senhor, mas esse pecado não te deixa, você, literalmente, você tem que orar com o coração aberto. Você tem que orar com sinceridade. Falando, Senhor, eu quero buscar a sua presença, mas há uma coisa que me faz. O meu espírito tá fraco. Seja sincero com Cristo. Seja sincero, porque ele morreu por você. Que ato maior de amor é uma pessoa que morre pelo seu amor? No caso, o amor de Cristo está em nós, não é? Cristo não morreu por amor a nós? Que ato de amor maior é esse? Que há maior que esse? Perdão pela colocação. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado. Ao mesmo tempo que ele paga, ele também nos defende. A função do advogado, ele defende, mas também cobra. Cristo Jesus só cobra o quê? A nossa fidelidade a ele, a nossa sinceridade, unicamente o nosso coração inteiro, mesmo falho, mesmo perdido. Ele cobra apenas o nosso coração, a nossa sinceridade. Não há custo caro, apenas as coisas mais da nossa essência, que é buscar fidelidade, entregar fidelidade a Cristo, entende? Isso que ele pede. Fidelidade, sinceridade. Cristo te conhece os seus erros, conhece as suas falhas, conhece os seus sonhos, conhece os seus desejos, conhece as suas preocupações. Cristo Jesus conhece tudo isso. E a obediência vai muito mais além do que você pensar que cumprir um rito de regras, ir à igreja ao domingo, fazer tal coisa, fazer tal ato, vai te salvar. Vai muito além disso. A verdadeira obediência começa pelo amor que você tem a Cristo. Começa pelo amor que você sente ao servir a Deus. Eu li esses dias sobre uma coisa, algo assim, que dizia, acho que foi até hoje de manhã, que dizia o seguinte: o amor começa quando você serve a Deus e através desse serviço a Deus, você reconhece que o amor de Cristo está presente nisso, de servir. Cristo foi a pessoa que mais serviu nessa terra, não foi? Foi a pessoa que mais serviu nessa terra. Cristo veio, serviu a mim e a você, nos deu a salvação, morreu por nós, pagou nossa dívida, rasgou o véu, nos deu acesso direto com Deus. E hoje a gente pensa que apenas uma ida à igreja é sinal de obediência. Não, não é isso. O sinal de obediência começa. Saiba disso como respostas prontas. O sinal de obediência começa a partir do amor que você tem no servir a Deus. Quando você serve a Deus, logo você sabe que aquilo que você faz para Deus, logo você entende que não é apenas um ato de serviço, mas é um conjunto. Você entende todo o propósito que Deus tem através do seu serviço. Você entende que o seu serviço não é para você, mas para o seu próximo, para o seu irmão. Quando você está na igreja e você fica lá na porta, atendendo os irmãos, assim, dando boa noite aos irmãos, para eles entrar, correto? Supor que você é um auxiliar na obra de Deus. Quando você faz esse serviço, você não está prestando ele para você ou para se engrandecer num processo um cargo de auxiliar, irmão auxiliar. Não. Você está servindo ao próximo, você está servindo como boa noite, você está servindo na entrada, preparando o coração do irmão. Então, por isso que é tão importante o irmão que lê a Bíblia pegar e pôr em prática, principalmente pessoas que ficam nas portas das igrejas, pôr em prática o consolo pré-culto, que não é um consolo, eu esqueço a palavra, mas como se fosse preparar o coração para receber a palavra. Cristo Jesus diz que nós somos embaixadores dele.
Embaixadores é o quê? Nós temos a igreja, nós pregamos o evangelho. Isso é ser embaixador. Junto com mais outros conjuntos, claro que eu não vou saber dizer agora, mas trazendo para o foco principal, é conservar o evangelho e levá-lo ao mundo. Esse é o foco principal. Então, pregar o evangelho consegue ser o foco principal da nossa vida. Esse é o seu, esse é o meu propósito, e esse é o de todos os cristãos. Propósito. Pregar o evangelho. Propósito de vida, pregar o evangelho. Justamente. Isso mesmo. Foco seguinte. Cristo Jesus, quando veio à Terra, morreu por nós. Morreu por nós, fez o seu sacrifício, nós temos acesso vitalício para sempre a Deus. Agora, o que nós fazemos com essa obediência pós-pecado? O que nós fazemos após pecar? Nós pedimos perdão. O sentimento de culpa vem. O sentimento de culpa vem com força. Mas você é filho, você é amado, você é perdoado. E Cristo Jesus te cuida. Jesus Cristo te salva, te liberta, te protege. Ele te consola. O Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, ele consola. Ele consola. Então, assim, esse sentimento de culpa que você tem no peito é reconhecível. Todos conhecemos. Todos os cristãos já sentiram ou sentem isso. Mas tudo deve ser deixado ao altar de Deus. Você pecou, você errou, você reconheceu isso perante Deus. Você, ok, Jesus, eu pequei. Você foi sincero. Você sendo sincero, a obediência começa a partir daí. Quando Cristo Jesus veio, morreu, deu acesso para você a Deus. E você agora conversa com Deus. Você fala com o Criador do Universo. Você discute a sua vida com o Criador do Universo. A obediência começa a partir do momento que você pede a Ele para que você obedeça à vontade dEle. Sendo uma coisa extraordinariamente divina, que veio da parte de Deus, não temos acesso a ela. Vivemos na desobediência por conta do pecado, correto? Ok, vivemos na desobediência por conta do pecado. A partir do momento que temos a consciência de que o pecado nos faz desobedecer a Deus, que vai contra a palavra de Deus, pedimos ao Senhor que a obediência seja plantada no nosso coração e na nossa mente, através da mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade não começa apenas com um simples pensamento. Eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Não começa apenas isso. A mudança de mentalidade começa quando você aplicando regras práticas para você aplicar no seu dia a dia. Ou seja, diga a você mesmo, eu preciso obedecer ao Senhor. Diga, fala, quanto mais você fala, o que você tende a falar, seu cérebro tende a acreditar. Então, temos um órgão que não é emocional, entende? Ele é racional. Ele precisa saber do que você está falando para controlar o teu corpo, entende? Se você fala, eu sou burro, eu não aprendo, você não vai aprender. Da mesma forma, se você disser, se você disser, eu aprendo a obedecer ao Senhor, eu consigo aprender a obedecer ao Senhor, porque a obediência ela é aprendida, é um hábito que você adquire ao longo da sua vida. A vida cristã é uma linha tênue. E aí nós imaginamos o quê? Quando pedimos a obediência ao Senhor, por exemplo, quando Moisés pediu ao Senhor, que Moisés pediu ao Senhor isso, para que o povo não obedecia, que Deus o instituísse ajudantes, que foram anciões, se eu não me engano, faz tempo que eu li, o Senhor estabeleceu, correto? Para ajudar a cuidar do povo, que o povo era muito numeroso. Então, para Moisés estava pesado. O Senhor pediu para ajudar a obedecer ao Senhor, na questão de organização do povo de Israel. Então, pensa, não tem como você desconectar duas coisas. A primeira é, como que você pede ajudantes, sendo que você não quer obedecer? Se você não quer obedecer, você vai deixar virar bagunça? Portanto, Moisés sabia da profundidade do que era cuidar de muitos povos. Então, o que Moisés fez? Pediu ao Senhor que instituísse anciões, que instituísse pessoas sábias. E assim Deus fez, para ajudar Moisés a manter a obediência do povo, mesmo que o povo era teimoso e não obedecia, mas Moisés, a partir do coração dele, ele reconheceu que ele precisava de ajuda para conseguir obedecer ainda mais ao Senhor, entende? A organização agrada ao Senhor, a organização dos nossos pensamentos, a organização dos nossos sentimentos, por isso que é tão importante ao cristão conhecer os seus sentimentos, conhecer os seus pensamentos a respeito de si mesmo e conhecer e falar até, verbalizar o que você sente, o que você pensa a respeito do que você precisa fazer. É importante verbalizar. Apenas deixar no papel da tua mente não faz diferença. Você precisa verbalizar e colocar em prática. Isso é o papel da obediência. O papel da obediência para a gente é ser aprendida. Ela precisa ser aprendida por nós, pecadores que somos falhos e desprovidos de obediência, correto? Se eu, na minha mais possível ignorância, parar de ler a Bíblia, parar de buscar ao Senhor, me recolher no meu pecado, deixar só ali no pecado, o que acontece? Fico desobediência, daqui para ali. Nós somos fadados ao fracasso do pecado, infelizmente. Mas Cristo, através da sua graça renovadora e regeneradora, ele nos liberta do pecado, ele nos dá direção, ele nos dá caráter, ele nos dá algo para ser útil. Então, a utilidade que eu digo é na parte do serviço, obedecer ao Senhor, na parte do servir.
ou do obedecer ao comando da voz de Deus. Tem essas duas coisas. Vou contar uma coisa. Esses dias, eu queria muito gravar vídeos. Inclusive, eu queria gravar, pregar o evangelho. Tanto é que esse é o meu primeiro. E eu tava com uma coisa assim, não, coragem eu tenho. Por que tá me travando? Aí eu ficava assim, é o inimigo? Até que, hoje, de manhã, pela manhã, fui movida a orar. E eu fui orar. E orando, eu pedi ao Senhor que falasse comigo, que eu pedi a Jesus que falasse comigo, sabe? Senhor Jesus, fala comigo. E eu precisava mesmo. Eu tinha feito algo que me desagradou, né? Desobediência. E acumulado aos outros dias que eu não estava obedecendo ao Senhor, isso trouxe para mim um gás para mim orar com coragem, de certa forma. E eu orei. E Jesus falou assim para mim: eu sempre estou contigo. Eu sempre estou contigo, mas você tem medo de dar o primeiro passo. Foi um tapa, você não tem noção. Foi um tapa. E eu continuei a escutar. E eu, mas Senhor, você vai me ajudar? E Jesus falou algo como: eu escutei um pensamento, sabe? Tão certeiro, tão simples, tão calmo, que ao estado que eu tava, eu não conseguia aderir, eu mesma me respondendo, entende? Então, quem crê, seja confirmado no coração pelo Espírito Santo. Então, Jesus pegou e falou algo assim: eu sempre estou contigo, filha. Mas você tem que parar de ter medo. Você tem que dar o primeiro passo. Faça. Aí eu perguntei: o que eu faço? Eu perguntei: o que eu faço, Jesus? Eu não tava bem, tá? Eu tava bem sério, tava orando. E aí, Jesus: busque e faça. Entende a profundidade disso para você e para mim? Para mim, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu tenho repertório. Eu tenho um repertório cristão, eu tenho um repertório de testemunho. Eu tenho os testemunhos da minha vida. Só que eu não estava buscando direito, eu não estava buscando com excelência, eu não estava buscando com propósito. Eu não estava buscando para falar o que eu vou fazer com essa busca. Agora eu tenho um propósito, eu vou buscar para ajudar pessoas em suas caminhadas, assim também como elas também podem me ajudar. Entende? E Jesus disse algo: busque e faça. Busque e faça. Faça. Às vezes não é coragem. Às vezes é um medo te travando. Medo, cara, Jesus não deu para nós espírito de covardia. Tá na Bíblia. Eu tinha anotado na minha parede, bem ali, ó, naquele lado. Só que eu tirei sem querer, né? Esqueci. Eu tirei. Enfim. E Jesus não nos deu, Deus não nos deu. Paulo diz isso, lembrei. Foi Paulo que disse isso, se eu não me engano, é uma carta aos Coríntios. Que Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, nós não somos covardes, o medo é colocado em nós. Ok, o medo é colocado em nós. E às vezes nós mesmos nos travamos por causa do medo, sem buscar uma chance de solução para o medo. Solução para o medo: orar, jejuar e buscar o Senhor. Entende? Então, às vezes, a tua desobediência é pautada nisso, assim como a minha também já foi. Entende? De ter o repertório todo, mas o medo que é imposto a você e você não buscar a Deus e não fazer, te torna um desobediente para com o propósito que Deus tem para realizar através da sua vida. Porque, pensa comigo, Deus criou os seres humanos, claro, teve o processo biológico todo. Gente, vamos colocar aqui, a ciência é incrível, incrível. A gente não pode desconsiderar o propósito de Deus na criação, correto? Da mesma forma que Deus é o agente criador de todas as coisas, e a explicação que o homem tem hoje para um suposto Big Bang, Deus tem poder de fazer o Big Bang. Deus tem o poder de criar um outro Big Bang, outra Terra, outros seres humanos. Tem, entende? Então nunca desconsidere a ciência como um todo, mas sim atribua as determinadas características ao verdadeiro potencializador de criação, que é Deus, entende? Não sei se ficou claro. Mas Deus criou todos os seres humanos com um propósito: a salvação. Cada propósito, cada ser humano, cada ser humano tem sua personalidade, seu jeito de agir, seu jeito de falar, suas falhas, suas pautas a defender, seus sonhos e desejos. O básico. Deus vai usar o ser humano, transformado pela glória do Senhor, transformado, ok? Não é um cara ignorante, nem a mulher ignorante, não. Deus transforma antes de usar, correto? Ou até mesmo usa, quando ele quer, ele usa da maneira que está para abençoar ou para, né, envergonhar algo que está errado. Lembrando. Então, Deus tem um propósito, ele criou a gente com um propósito,
nos dar a salvação pela corrupção do mundo, né? Corrupção da queda do homem. Esse foi o propósito da salvação, sempre apontou. Deus sempre foi onisciente, sempre foi, ele já sabia de tudo desde o início. Então, assim, toda a criação do Senhor tem um propósito. Da mesma forma que você e eu também tem um. Tô confundindo os buracos da câmera. Então, não ache que porque a sua vida tá do jeito que tá, seja na desobediência, seja no sem rumo, você não sabe pra onde você vai, você não sabe o que você faz da sua vida, você não sabe de nada, ou se você sabe, você tá perdido, não tem problema. A única coisa que às vezes nos falta muito depois de desobedecer ou não saber o que fazer para obedecer é não orar. A gente não ora, a gente não gosta de orar. Não gosta. Porque a gente tá acostumado muito, eu sei, é muitos assuntos não só, mas enfim, a gente tá acostumado com os estímulos rápidos que o século XXI nos proporciona. Vídeos rápidos, coisas feitas rápidas e não sei o quê. E nós esquecemos da singeleza. Singeleza existe? Da singela comunicação com o Espírito Santo. Calma, sem estímulos rápidos, paciência, amor, conforto e mansidão. Nós não queremos isso, porque estamos acostumados a seguir a onda. E aí, ficamos todo mundo com a cabeça pirada, pensando que Deus não nos escuta. Mas é nós que não escutamos a Deus. Nós desobedecemos, não buscamos, não fazemos, não oramos, não acalmamos. E quer que Deus fale? Às vezes é responsabilidade minha e sua. Para que Deus fale. Para que Deus faça... Para que Deus fale conosco. Responsabilidade nossa. Responsabilidade minha ajoelhar aqui na cama e aguardar em mansidão, em calmaria, em paz. Assim como também é a sua obrigação se ajoelhar em humildade, em mansidão. Se você quer saber o seu propósito, se você quer uma intimidade com o Senhor, o primeiro passo é orar. Não é cronometrando o tempo, mas é buscando a presença daquele que é dono do tempo. Entende? Não é você colocar 30 minutos no relógio e ficar lá falando 5.000 vezes. Jesus, obrigado pelo seu amor. Aí você fala outra coisa. Jesus, obrigado pelo seu amor. Deus não ouve repetição, meus queridos. Isso eu li e aprendi, porque eu também fazia muita repetição. Então, assim, não tô isenta, eu sou terrível. Mas a questão é, busquem ao Senhor em obediência, mesmo tendo desobedecido há pouco tempo, há poucos minutos, busquem em obediência, buscar. O primeiro passo depois de desobedecer é buscar, se humilhar, pedir perdão. Senhor, eu sou falho, mas tenho a capacidade de obedecer ao Senhor. O Senhor diz que não é impossível. Não é impossível obedecer ao Senhor. Não é impossível quando há transformação de mente e coração. Quando você entende na sua cabeça que você precisa obedecer ao Senhor. Porque todas as coisas que hoje em dia é considerado normal ter, né? Por exemplo, pornografia. É considerado normal, correto? Normal. Ninguém mais fala como se fosse um tabu, né? Porque agora tudo é normal. E aí, beleza, desobedeceu, mas o que eu faço da minha vida? O que eu faço? E você, sabe, eu sou falho, mas eu tenho a capacidade de parar de ver isso e tenho a capacidade de te obedecer. Entende? Somos capazes. Somos capazes. Não se engane mesmo. Temos responsabilidade? Sim. Temos responsabilidades de assumir os nossos erros? Sim. Mas também, não se engane, Satanás também coloca coisas, coloca flechas. Assim, isso tá aqui, ó, na Bíblia. Bíblia, palavra do Senhor. Tá na Bíblia. Se tá na palavra de Deus, inspirada, os canônicos, esse aqui, ó, os canônicos. Aí, tá inspirada, é inspirada, os profetas, Paulo, Lucas, Mateus, tudo. Bíblia, palavra de Deus. Se tá aqui, se tá na palavra de Deus, é por que você duvida? Temos responsabilidade de obedecer. Temos responsabilidade de confessar o nosso pecado. Temos responsabilidade de se humilhar. Humilhação perante Deus não é você, eu sou um lixo. Nós ok, nós sabemos disso. Não precisa, Deus conhece a gente. Mas se ressignificar a sua insignificância, assim como eu também tenho que fazer comigo. Entende? Eu não sei se está ficando claro esse vídeo, mas eu espero que esteja realmente, porque falou muito, muito comigo a mensagem da obediência, principalmente quando se trata do aspecto da nossa responsabilidade em obedecer. Então, é nossa responsabilidade buscar ao Senhor, não se afastar. Se afastar, principalmente se afastar de Deus após desobedecer, é a estratégia rica de Satanás, que muitas das vezes pega crente os cristãos que não estão preparados, que não conhecem a palavra do Senhor, que não buscam, que negligenciam o tempo com Deus. Essa é a essência. Negligenciar o tempo com Deus resulta no seu afastamento com Deus. Resulta na sua desobediência triplicada. Então, assim, um conselho para mim e para você que eu recebi de Deus. Vamos obedecer, vamos buscar e vamos fazer o que o Senhor ordenar, ok? Vamos fazer.
O Senhor, Jesus, nos dá todas as armas necessárias, todas as palavras necessárias, tudo, o repertório, tudo. Ele nos dá até as palavras miúdas de conectivos, entende? Então, eu sei, brincadeiras à parte, mas isso é verdade. Então, Cristo Jesus, Espírito Santo, nos conduz. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, se somos templos, ele habita em nós. Com humildade e mansidão, pedimos perdão pelo nosso pecado. Com coragem e atitude, e começamos a obedecer a voz de Deus. E fazemos o que ele manda. Fazemos o que ele quer. Gente, e a vontade de Deus é perfeita, maravilhosa e agradável. Tá na Bíblia. Então, você não vai reclamar de fazer a vontade de Deus. Se você está disposto, um coração a servir, a ser serviçal dos outros, a servir a criação, a servir a criação de Deus, que é os seres humanos, a servir o seu próximo, a servir um animalzinho na rua, a servir as pessoas que são mais ruins possível, mas estão precisando de ajuda, você vai lá e serve, você ajuda. Tá aí, meus irmãos, tá aí. O amor de Cristo, a obediência começa aí. Após você servir, você entender que, a partir do serviço, isso se mostra o caráter de Cristo. Cristo veio na terra, serviu, nos ajudou, nos salvou. A partir do serviço, você servindo a Deus, você entende que a obediência é um dom tão exclusivamente de Deus, tão exclusivamente, que para você conseguir tê-la, você precisa pedir ao Senhor. Pedir para que você tenha vontade de servir aos outros, para que você obedeça a voz do Senhor quando for para você servir Ele. Entende? Começa de baixo, um degrau de cada vez. A partir do momento que você começar a servir mais o próximo, você vai entender o que é a essência do servir a Deus. E a obediência vai ser como um resultado frutífero. Entende? E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. O que eu quero dizer com isso? Deus escolheu as coisas humildes. Na sua insignificância, no seu pecado, quando você peca, assim como eu também peco. Quando você peca, quando eu peco, temos que ter humildade para reconhecer. Deus usa os humildes, aqueles que reconhecem que são falhos, aqueles que reconhecem que não são. Deus os torna para ser. Para ajudar o próximo, para ajudar alguém que precisa, para levar ao evangelho, para pregar ainda mais a palavra, para, de fato, sermos embaixadores de Cristo. Então, desobedeceu ao Senhor? Busque ao Senhor. Busque, não negligencie o tempo com Deus. Vá para a presença do Senhor. Diga, Senhor, eu vou ficar em sua presença. Eu quero ficar em sua presença. Ficarei calado, mudo, mas eu quero estar em tua presença. Reconhecer que o Senhor é Deus. Reconhecer que eu preciso exatamente do Senhor para isso. Eu preciso da sua presença. Abra o teu coração. Comece. Então, gente, se Deus está mandando, faça. Se desobedeceu, busque ao Senhor ainda mais com fervor, com mais fervor. Se você está sentindo que está querendo desobedecer, desanimar, ore e busque, invista no seu relacionamento com o Senhor, invista no seu relacionamento com o Espírito Santo, invista no tempo de oração, invista no tempo de escuta do Senhor, escute, invista no tempo de escuta, pare de querer estímulos rápidos, volte à essência, vamos buscar a presença do Senhor, nesses mínimos aspectos, para que você entenda, para que você e eu entenda o que é servir a Deus de fato em obediência. A obediência começa no servir. O servir começa lá na oração, quando você está buscando do Senhor o que fazer para servir ao próximo. O que fazer quando você está no meio dos irmãos reunidos? Você serve os irmãos e entende o princípio. É importante que você busque a Deus nesse momento, que você está começando na obediência com o Senhor de verdade, que você entendeu, que você sentiu que precisa, mesmo com o coração falho que você tem, que eu tenho, sentimos que precisamos buscar o Senhor com mais profundidade. Saia do raso, busque aproximar mais de Cristo, busque o Senhor com todo o sua carga que você tem, com todo o seu medo, com toda a sua força, com toda a sua coragem. Gente, o medo não vem de Deus. Deus não nos deu o espírito de covardia. Medo, você tá medo do quê? O que você tá com medo? Então, busque, ora, entrega esse medo. Mostre ao Senhor, começa a verbalizar que o Senhor é Deus sobre a sua vida, que Ele é Deus sobre o seu pensamento, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração. Comece, para que o seu cérebro entenda, esse órgão entenda. Gente, as coisas é muito mais profunda do que a gente pensa. Então, busquemos ao Senhor com mais afinidade, com mais desejo. Esse desejo que eu digo, nossa, quero... talvez você sinta isso, essa afobação. Mas quando não tiver afobação, e esse desejo vai se transformar no quê? Numa consciência racional de que você precisa buscar ao Senhor, entendeu? Então, vai muito mais além da emoção. Começa na sua mente, quando você entende
Você aplica isso na sua igreja, sendo o irmão da porta, sendo auxiliar, aplica o princípio de serviço. A gente, até a natureza se serve. A água não bebe o próprio... O rio não bebe, o rio não bebe a própria água dele. Não bebe, é pra gente beber. Entendeu? Entende? É uma coisa muito rasa de dar exemplo, mas serve para dar uma compreensão correta? Então, todas as coisas se servem. Da mesma forma, a gente devemos servir aos outros para que o Senhor trabalhe em nós o princípio da obediência. Primeiro, gente, ao próximo, amar ao próximo. Amar ao próximo, você vai servir quem você não ama, quem você não quer amar, né? Que amar é uma escolha também. Então, vamos se disponibilizar ao Senhor. Vamos se disponibilizar ao Senhor para que Ele faça a obra, termine a obra completa e a gente cumpra com a nossa responsabilidade de buscá-lo cada dia. Entende? Ele já nos salvou, Ele já nos trouxe para cá, Ele já nos curou dos nossos delitos e pecados, já pagou na cruz. Vamos agora cumprir com a nossa responsabilidade de buscar o Senhor com mais afinidade, sair do raso. Para que assim para entendermos, português em dia, para entendermos o significado de obediência. E é na caminhada da sua vida que você vai começar a entender isso. Busque clareza do Senhor, para que você entenda cada passo, cada degrauzinho que você for subindo, cada passinho que você for andando, você for entendendo e cada passinho que você der servir para ajudar o próximo. Entende? Sempre ficou, né? Cada passo. Cada lição que você aprendeu nesse passo. Gente, passo não é você só dar um aqui, outro lá. Situações da vida. Dia após dia, o que você vai aprender? Uma coisa que te marca. Uma coisa que te marca. Cada coisa que você for usando da sua vida, cada dia que for passando da sua vida, você vai usar para ajudar o outro. Entende? Dando testemunho do que Deus faz através das situações na sua vida. Entende? A importância de dar testemunho é que você ajuda o outro. Muitas das vezes você nem sabe, mas você ajuda o outro com uma perspectiva diferente, com uma situação diferente. Sabe? Você ajuda. Então sempre dê testemunho, sempre busca o Senhor, sempre faça quando Ele mandar. Sempre busque mais profundamente, saia do raso, ore, escute. Não queira estímulos rápidos. Se prepare para escutar primeiramente o silêncio, depois a voz do Senhor, para preparar o seu campo de foco para escutar o Senhor. Então, busque com intenção, que a obediência vai se revelar na sua caminhada. Busque com seriedade ao Senhor. Trate com seriedade a palavra que Ele nos deixou. Trate com seriedade isso aqui, gente. Isso aqui é um livro. É um livro. Tem folhas, mas a palavra que está escrita aqui, quando verbalizada, quando dita, tá aqui. Tem poder, gente. Tem poder, a própria palavra fala. Quantos testemunhos a gente vê por mundo afora aí, essa palavra curando? Vamos tratar com mais seriedade o reino dos céus. Gente, eu peco, eu erro também. Mas, igual eu falei, tô tentando ajudar o meu próximo. Da mesma forma que o meu próximo me ajudou. Da mesma forma que um vídeo na internet de uma irmã me ajuda. De uma mulher, de um homem pregador, ajuda. Entende? Então, se essa palavra tocou o seu coração, espero que vocês tenham gostado. Qualquer implementação no conteúdo, vocês deixem nos comentários. Qualquer coisa que eu tenha falado que, né? Gente, primeiro vídeo, vamos dar um desconto, eita glória. Mas eu espero que a palavra tenha falado profundamente no coração de vocês, que o evangelho do Senhor continue a se propagar através da boca de vocês que estão me assistindo, ok? Ok? Que não fique só no estudo, mas que propague o evangelho, propague a tua verdade, porque lá fora o mundo propaga suas ideologias, né? Depois será cobrado de mim, de você e de todos os outros. Então vamos pregar o evangelho. Gente, Cristo morreu por nós. Vamos dizer palavras, testemunho, vamos dar testemunho do que Ele fez na nossa vida. Coisas pequenas. Rapaz, uma cobra ia me picar, o Senhor me livrou, hein? Se não fosse livrar, você tava morto? Não vamos concordar? Então, preguemos o evangelho com mais seriedade. Levemos com mais seriedade o evangelho do Senhor às pessoas. Apresentemos o Cristo que salva, apresentemos o advogado justo, apresentemos o consolador, apresentemos também o juiz, aquele que vai julgar a sua e a minha alma, que ele vai julgar a sua e a minha ação. Gente, é uma coisa muito interessante que eu quero gravar no próximo vídeo, se assim der certo, mas eu já vou falar aqui também sobre as boas obras. Muitas pessoas ficam como que fala? Sabe, uma desigualdade com a doutrina lá que fala sobre, né, boas obras, mas acredita que as boas obras são decorrentes da obediência. Quando você entende o princípio de obedecer mesmo, de servir ao Senhor, servir aos irmãos e começar a obedecer ao Senhor, a sua palavra, aplicando a palavra, essa obediência gera boas obras. Entende? Porque a gente já foi transformado, renovação de coração e mente. Então, assim, é muito interessante. Realmente muito interessante. Então, espero que essa palavra tenha falado do coração de vocês. E fiquem com Deus. Jesus ama todos vocês, tanto é que Ele morreu por você e por mim, morrendo na cruz, pregado, né?
e seu sangue verteu, ele nos libertou dos nossos pecados. Então vamos contribuir para o reino do Senhor. Não que ele precise, mas é porque é nossa responsabilidade propagar aquilo que nos liberta. Propagar as boas novas do Evangelho. Vamos propagar as boas novas do Evangelho. Vamos demonstrar esse mundo afora. Esse mundo afora aí, ó, que tá cheio de ideologias. Claro, respeito, sempre. Sempre respeito. Mas vamos pregar o Evangelho. Não te custa nada. Te custa sabe o que? Palavras. Só um pouquinho de saliva. Vamos pregar o Evangelho? Vamos atentar mais para a obra do Senhor? Você é pecador. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Nós dois não tem diferença perante Deus, acredita? Não tem. Vamos pregar. Um dia será cobrado de mim e de você. Vamos pregar o Evangelho? Faça como eu. Com a cara tapa, vamos pregar o Evangelho. Eita glória. Gente, é sério. Cria um canal no YouTube, no TikTok, no Instagram, Facebook. Prega o Evangelho. Você mora na fazenda? Prega o Evangelho. Por que, meu irmão? Eu tô na fazenda. O que eu vou sair aqui? Não tem como sair não, só pra pregar pro capim, né? Porque, eita glória, gente, eu já prego pro capim. Agora, vamos pregar o Evangelho? Vamos? Esse é o chamado de Deus para todos os cristãos. Preguem o Evangelho. E se atentem ao princípio de buscar ao Senhor e fazer conforme Ele quer, a vontade dele. Tá bom? Jesus ama vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.